Olá, meu nome é Ilciene Pereira da Silva, sou acadêmica da Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT. Estou no 8º semestre de Letras com habilitação em inglês. Para a conclusão deste semestre, estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Tive como orientadora a professora Reila Márcia Borges Rodrigues. Este trabalho ele tem como tema a importância da literatura infantil na formação de leitores. A literatura infantil, ela representa um universo de trabalho extenso e complexo. Nesse sentido, o presente estudo mostra que ela é, antes de tudo, arte que constrói o mundo por meio de palavras, podendo ser mais um instrumento de formação, visto que é fonte para desenvolver e aguçar a capacidade de ser leitor. Dessa forma, propõe-se destacar a importância da literatura infantil como formadora de futuros leitores e o papel do professor como mediador no processo de formação desse leitor, bem como apontar alguns aspectos da literatura infantil, identificando seus pontos positivos na formação da criança. Bom, este trabalho tem como objetivos geral destacar a importância da literatura infantil na formação de leitores e objetivos específicos, mostrar a construção histórica da literatura infantil, identificar os aspectos positivos da literatura infantil na formação da criança como futuro leitor, reconhecer o papel do professor como mediador no processo de formação de futuros leitores. A metodologia utilizada neste trabalho, ela foi baseada essencialmente em uma pesquisa bibliográfica, que foi o item basilar para a estruturação do tema que foi proposto, né? Foi utilizado vários livros e entre outros. Bom, a literatura infantil. A literatura infantil, de forma lúdica, através do seu ludismo e a sua forma própria, ela mostra a diversidade cultural, étnica e religiosa existente em nossa sociedade. Além de aguçar a criatividade e mexer com a imaginação das crianças, ela dispõe de um rico material de trabalho com as emoções, propiciando também a fantasia, a recuperação, o escape e o consolo. Ela possibilita à criança um equilíbrio, favorecendo o estímulo da inteligência e produzindo um vínculo afetivo. A literatura infantil ela tem como objetivo formar alguém que compreenda aquilo que lê, que possa aprender a ler o que não está escrito, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto e que possa imaginar e criar, formando assim leitores e escritores críticos. Ela possibilita situações nas quais as crianças interagem no desenvolvimento de construção do conhecimento, oportunizando assim o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem. Bom, a literatura infantil, ela tem sua origem na Europa. Antes, as crianças eram vistas como mini-adultos e que deveriam se comportar, falar e se vestir igual aos adultos, né? Com o tempo é que eles foram percebendo que as crianças tinham uma maneira diferente de se comportar, uma maneira diferente de agir. E então foram vistas como criança. Charles Perrault, ele é considerado o pioneiro da literatura infantil. Ele criou vários contos, foi através dele que foram criados os primeiros contos para as crianças, né? Ele recolhia contos e transformava esses contos em histórias para as crianças, próprio para as crianças. Assim como os irmãos Grimm, que fizeram uma coleta de contos na Alemanha e criaram uma coletânea, né, de contos de fadas. Também teve o dinamarquês Christian Hans Andersen, que criou contos como A Pequena Sereia e O Patinho Feio.
Já no Brasil, o pioneiro a escrever literatura brasileira própria para as crianças foi Monteiro Lobato. E, na verdade, a literatura infantil brasileira se firmou mesmo através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que foi escrito por Monteiro Lobato. O trabalho com a literatura infantil, ele tem como objetivo formar alguém que compreenda aquilo que lê, que possa aprender a ler o que não está escrito, que saiba que vários sentidos podem ser atribuídos a um texto e que possa imaginar e criar, formando assim leitores, escritores críticos. Ela possibilita situações nas quais as crianças interagem no desenvolvimento de construção do conhecimento, oportunizando assim o seu desenvolvimento e aprendizagem. O Brasil não é considerado um país leitor. A maioria dos adultos, no seu tempo de escola, lia livros por obrigação, lia livros para responder questionários, para fazer resumos, então não lia por prazer de ler. Então, por isso, até hoje, eles não conseguem, muitos não conseguem, passar para os seus filhos, passar para as crianças que têm em casa, o prazer da leitura. A maioria não chega em casa no seu momento de lazer e vai ler um livro. Muitos, hoje em dia, a rede social, a internet está aí dentro da casa das pessoas. Então, como apropriação da cultura, a maioria utiliza esses meios, meios como rede social, como a internet em si, né? Então, assim, as crianças, eles não têm esse incentivo em casa. A maioria das crianças não tem um incentivo em casa da literatura. Ou seja, é na escola onde a maioria das crianças tem o contato com o livro. Por isso, a importância do professor como mediador no processo de leitura. O professor que ama a leitura, que ama a literatura, que lê por prazer, ele consegue passar isso para as crianças. Levá-los à biblioteca, deixar que eles escolham seus livros, claro que com o auxílio, né, certo auxílio do professor, mas deixá-los livres para tocar nos livros e mesmo que não saibam ler, só o contato com os livros, contato com as figuras dos livros faz com que a criança ela possa até mesmo criar suas próprias histórias. Ou até os que sabem ler, através dos livros eles podem criar histórias diferentes, criar finais das histórias diferentes. A criança ela precisa ser incentivada, ela precisa perceber a leitura por prazer. E isso o professor é capaz de mostrar para a criança. O professor leitor ele consegue passar esse amor pela literatura para as crianças. E através dessa leitura a criança trabalha todo o seu sentimento, ela consegue um vocabulário melhor, consegue falar melhor, escrever melhor, expressar os seus sentimentos, conhecer lugares. A literatura ela pode proporcionar para a criança uma infinidade de sentimentos, uma infinidade de aprendizagem. A inserção da criança na literatura infantil é muito importante, porque ajuda principalmente no desenvolvimento da criatividade e imaginação dela. A questão lúdica é muito importante, mesmo para as crianças que não saibam ler. Aliás, principalmente para as crianças que não saibam ler. Elas podem e devem participar das rodas de contação de histórias. Ouvir muitas e muitas histórias também contribui para o processo de formação do leitor. A leitura literária, ela amplia todas as nossas capacidades cognitivas,
socioafetivas, ela abre a nossa cabeça e assim faz com que possamos ver o mesmo objeto de vários pontos de vista. E a pessoa que lê, ela consegue ter um vocabulário mais rico, vai escrever melhor, vai conseguir expor as suas ideias, seus pensamentos, expressar seus sentimentos. A criança que hoje é incentivada a ler, que principalmente é incentivada a ler por prazer, ela tem todas as possibilidades de se tornar um leitor crítico, um leitor que sabe e quer e consegue defender os seus pensamentos, defender as suas ideias e se colocar diante de qualquer situação. Bom, é nítido que a literatura infantil estimula a imaginação e a criatividade, auxilia no desenvolvimento do vocabulário, provoca emoções e afetividade. Dessa forma, considerando a importância da temática para uma educação de qualidade e para a formação de leitores, o presente estudo possibilitou construir um breve panorama da literatura infantil, evidenciando sua importância na formação do leitor. É importante ressaltar que o professor é peça-chave para a formação de leitores e, como mediador, deve aproveitar para inserir a leitura diariamente na vida das crianças, incorporando pouco a pouco a leitura literária, de forma agradável e envolvente, seja através de projetos na escola ou numa simples roda de histórias, contando e comentando histórias clássicas e da contemporaneidade, envolvendo as crianças para que desperte nelas o encantamento pelo livro e pelas histórias que neles se encontram. Esta foi a apresentação do meu trabalho sobre a importância da literatura infantil como formadora de futuros leitores. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima.